Salmo 51 é um salmo bastante conhecido, tem vários versículos impactantes, e eu gostaria de destacar um deles aqui para você, dois em específico, e depois acrescentar alguns que vai te fazer lembrar do que diz esse salmo. Mas em dois versículos específicos desse Salmo 51, versículo 16, por exemplo, diz: "Pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado não desprezarás, ó Deus. A um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus." Eu sei que esse texto em si é muito conhecido pela maioria das pessoas, cantado em muitas músicas. Só que olha a situação em que vivemos hoje em dia. A maioria das pessoas que estão dentro da igreja às vezes choram e às vezes sofrem por vários motivos, estão dentro da igreja às vezes ouvindo determinadas mensagens. A maioria dos problemas dela se resumem normalmente a outras pessoas. Então a pessoa às vezes está sofrendo e aí de repente vem uma mensagem, e hoje o que nós mais temos são pregadores que gostam de afagar o ego das pessoas e o coração das pessoas com palavras bonitas, com palavras motivacionais e tudo mais, mas que no final estão levando muitas pessoas à perdição. Porque essas palavras não trazem o confronto esse que também traz a mudança necessária para a vida da maioria das pessoas. Então muitas pessoas estão dentro da igreja e às vezes choram no culto, estão sofrendo com várias coisas, são pessoas fiéis, estão indo para a igreja, estão ouvindo a palavra, são pessoas às vezes que se dedicam a uma leitura da Bíblia, que às vezes até oram, mas que no fundo não entendem o porquê que talvez elas não estejam no caminho correto ou andando da melhor maneira possível. Porque a maioria dessas pessoas, elas aprenderam a dedicar a sua vida em louvor, adoração a Deus, a ofertar sacrifícios de louvores e a viver uma vida para o Senhor. Mas esqueceram-se também, e os pregadores deixaram de ensinar e de falar acerca da necessidade da pessoa examinar o seu coração. O maior problema que existe na sua vida não é o seu marido, não é a sua esposa, não são seus filhos. O maior inimigo que existe na sua vida não são as outras pessoas dentro do seu trabalho, não são as pessoas dentro da sua casa, não é o governo, não é nada disso. O seu maior inimigo é o seu próprio coração. E quando você faz qualquer coisa para o Senhor e ele não é algo voluntário, não é algo que agrada ao Senhor. E aqui o salmista Davi, ele é muito claro em dizer: olha, tu não desejas sacrifício. A gente está falando de um homem que conhecia a lei, um homem que era conhecedor da palavra do Senhor e tudo mais, e ele chega à conclusão de que: Senhor, tu não te alegra com o sacrifício em si, com o holocausto, porque senão eu daria, eu faria. Mas eu sei que não é isso que te agrada. E aí ele diz: há um coração quebrantado, há um espírito quebrantado, é na onde o Senhor se agrada. Há um coração quebrantado e contrito. E aí a gente começa a entender, e como que se chega a esse coração quebrantado e contrito? Reconhecendo quem nós somos diante da grandeza de Deus e do tamanho dos nossos pecados diante dele. Enquanto muitas pessoas estão falando para você: olha, esqueça os seus pecados, pecou, passou, acabou e tudo mais, esqueça todas essas coisas, viva feliz e alegre para o Senhor, porque o Senhor te ama, o Senhor isso e aquilo. E aí essas pessoas vão se enchendo desse tipo de coisa, e chega um momento que o coração dela está tão cheio dessas palavras teoricamente amorosas, que no final das contas ela não consegue entender que o coração dela está fechado, e ela não consegue mais discernir daquilo que é bom e agradável ao Senhor, daquilo que não é, daquilo que louva ou não ao Senhor, daquilo que não é, e o coração dela começa a se encher de pecado, de mal. Então eu quero te dizer neste dia, nesta manhã, examine todo o texto e você vai ver que em vários versículos você vai ver o salmista falando, por exemplo, no versículo 5: eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Ele diz no versículo 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Aí ele chega, por exemplo, no próprio versículo 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Tudo que o salmista estava orando e chegou à conclusão de que ele precisava de um espírito ou de um coração contrito e quebrantado, ele chegou a essa conclusão analisando quem ele era. E talvez essa seja a necessidade da igreja, de uma forma geral, reconhecer cada um em si mesmo seus próprios erros e pecados, e aí buscar a graça e a misericórdia de Deus. Isso vai nos fazer aproximar de Deus. Enquanto nós achamos que o problema está nas outras pessoas, nos nossos relacionamentos, nós não chegamos a lugar nenhum diante de Deus, porque Ele não reconhece nem mesmo o nosso louvor e a nossa adoração. Então pense nisso hoje, reconheça o quão pequeno e falho você é, e adore a Deus pela misericórdia e pela graça dEle, em nome de Jesus. Deus te abençoe.